Oi, criançada, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez muito felizes em trazer mais histórias para vocês, para que vocês possam crescer muito no amor de Deus. Oi, garotada, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem em casa. E agora nós continuaremos um novo ciclo de histórias, só que agora cada historinha vai ter um tema diferente. Hoje eu e a tia Isabela viemos contar uma história para vocês com o tema confiança. E a gente escolheu um personagem da Bíblia para contar essa história para vocês. O personagem é Moisés, que passou por um momento que ele precisou confiar em Deus. E como tia Francine falou, hoje nós falaremos sobre confiança e usaremos a passagem de Êxodo, capítulo 3. Antes de começarmos o capítulo 3, tia Francine vai contar um pouco da vida de Moisés antes desse acontecimento. E aí, vocês já escutaram a história de Moisés? Quando Moisés era neném, o rei do Egito deu uma ordem para que todos os nenenzinhos fossem jogados no rio. Os soldados saíam de casa em casa procurando os bebês dos hebreus. Mas a mãe de Moisés escondeu Moisés dentro de um cestinho. E aí, depois que os soldados foram embora, a mãe de Moisés levou ele dentro do cestinho e colocou na beira do rio. Adivinha quem foi que achou ele? Sim, a princesa, filha do rei, achou Moisés. Ela viu a cesta no meio de uma moita e mandou que suas escravas fossem buscá-las. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Esse menino é um israelita." Então, a irmã de Moisés viu que a princesa tinha achado ele e foi lá e perguntou: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora?" A princesa respondeu que sim. Então, a irmã de Moisés foi lá e chamou a própria mãe do menino. E aí a princesa disse: "Leva esse menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." Então, a mãe de Moisés cuidou dele até a mocidade e amamentou ele até a mocidade. Mas a filha do rei não sabia que ela era a verdadeira mãe de Moisés. Moisés foi crescendo e lá ele estudou e aprendeu tudo que um príncipe egípcio aprendia. Mas ele nunca esqueceu das coisas que a mãe dele ensinou para ele sobre Deus e sobre o seu povo. Quando Moisés já era um homem feito, um dia ele saiu para visitar o seu povo. E ele viu um egípcio batendo num israelita. Moisés olhou para os lados, viu que não tinha ninguém ali e matou o egípcio e escondeu o corpo dele na areia. Quando o rei do Egito ficou sabendo o que Moisés tinha feito, ele quis matar Moisés. Então Moisés fugiu logo e foi morar na terra de Midian. Lá ele se tornou um pastor de ovelhas. Certa vez, quando Moisés cuidava das ovelhas no campo, ele viu uma coisa muito esquisita. Viu fogo em cima de uma pequena árvore. Mas a árvore ela continuava verde, ela não se queimava. Moisés ficou espantado com aquilo, porque quando a gente coloca fogo em alguma coisa, aquela coisa se queima, mas a árvore não, a árvore continuava verde. Moisés ficou muito espantado e aí ele chegou mais próximo para poder ver o que era aquilo. Quando o Senhor viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou do meio dos pinheiros e disse: "Moisés, Moisés." E Moisés respondeu: "Eu estou aqui." Deus disse: "Pare e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado." Moisés tinha ido até o Monte Sião e Deus continuou: "Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó." Aí Moisés cobriu o rosto porque ele ficou com muito medo de olhar para Deus. E aí Deus falou assim para Moisés: "Moisés, o meu povo está sofrendo muito no Egito. Quero que você vá falar com o rei e tire o meu povo de lá." Mas Moisés
falou assim: o rei do Egito nunca vai deixar o nosso povo sair, eu não vou conseguir fazer isso. Moisés, naquele momento, se sentiu incapacitado de fazer aquilo. Ele achava que ele não ia conseguir tirar o povo do Egito. Então Deus falou para ele: eu ajudarei você, vamos tirar meu povo do Egito. Moisés sabia que era um trabalho muito difícil conseguir tirar o povo do Egito. Mas Moisés precisava obedecer a Deus e ele obedeceu, preparou-se e voltou ao Egito. Moisés sabia que Deus ia ajudá-lo. Que experiência incrível que Moisés passou, hein? Imagina a quantidade de emoções que ele deve ter sentido naquela hora. Imagina falar com Deus, Deus falar com você. Mas, no entanto, o que Deus pediu para Moisés era uma coisa muito grandiosa. E ele se sentia muito pequeno, perto da grandeza da tarefa que ele ia fazer. Deus pediu que ele salvasse o povo de Israel da escravidão. Então, como ele faria isso? Moisés se sentiu muito inseguro naquele momento. Mas Deus afirmou que ele estaria com ele o tempo inteiro. E Moisés, ele precisava confiar em Deus, que ele estaria com ele. Então Deus realiza uma série de milagres ali na frente de Moisés, para Moisés saber e ver que ele era um Deus todo-poderoso e que ele estaria o tempo todo com Moisés diante de qualquer dificuldade que ele passaria. Então Moisés assume essa tarefa, volta para o Egito e salva o povo da escravidão. É claro, com Deus ajudando o tempo inteiro em todas as dificuldades que ele enfrentava. Mas imagina se Moisés não tivesse confiado em Deus. Nada disso teria acontecido. A confiança é algo muito importante no relacionamento de qualquer pessoa. Seja com seus pais, seja com seus outros familiares, seus amigos e principalmente com Deus. Deus quer que você confie nele. Sem confiança não há intimidade e não há relacionamento. Então, que tal a gente praticar um pouquinho de confiança dentro de casa também? Então eu peço que você que está aí, pegue algo para tapar os olhos, como uma venda ou isso aqui que serve para dormir. Aí você coloca, com a ajuda dos seus pais, você vai atravessar um cômodo dentro de casa, apenas se orientando pela voz da sua mãe, do seu pai ou de quem estiver fazendo com você. E é importante que você não tire a venda e nem enxergue nada.